Na escola que temos hoje, os alunos aprendem a argumentar na defesa de suas ideias, apoiados em factos, conceitos e valores de uma forma ética. Gostaríamos que nos desse alguns exemplos dessas boas práticas. Ora bem, e eu tenho alguma dificuldade, porque muitas vezes os alunos, dado o estado de desenvolvimento em questão, são ainda adolescentes e jovens, e são muito condicionados, são muito influenciados por um conjunto de ações que a vários níveis se desenvolvem na sociedade, e desenvolvem um sentido crítico talvez não é o melhor. Porque temos que atender que nós, adultos, temos uma enorme responsabilidade neste processo de educação e formação. Educação e formação não é mais do que, como eu dizia há pouco, potenciar todas as capacidades, são intrínsecas ao próprio indivíduo. Mas que nós percebemos claramente que nós podemos desenvolver se formos orientados, se formos bem orientados. E os pais, mais uma vez as famílias e a escola, neste processo de democratização e de massificação que se tem verificado desde a década de 80, foi permitindo que aquilo que nós podemos chamar de alguma irreverência juvenil se fosse sobrepondo àquilo que nós podemos apelidar de uma razão crítica válida. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os jovens muitas vezes criticam de forma infundada, desconhecendo efetivamente de que, por influências várias, esse não é o melhor caminho. Cabe à escola garantir que possa, com o processo de educação e desenvolvimento daquilo que são as suas funções, reorientar da melhor forma possível os jovens, com um espírito crítico válido, mas alicerçado, baseado, desde logo, em conhecimentos sérios e fidedignos, quer dizer, naquilo que é razoável e daquilo que não depende, muitas vezes, de influências que perseguem fins, muitas vezes até perversos, instrumentalizáveis. Por exemplo, nós percebemos que os jovens são muitas vezes instrumentalizáveis. Portanto, exemplos de boas práticas. Eu penso que as associações de estudantes são um exemplo claro de uma boa prática, que pode ser o associativismo, para que os jovens possam discutir os temas e de uma forma tão livre e tão heterogénea quanto possível, consigam efetivamente surgir ou fazer nascer ideias que sejam verdadeiramente críticas e que sejam inspiradoras para uma melhor sociedade. Será o associativismo juvenil. Não sei se responde concretamente à pergunta, mas é uma boa prática daquilo que é o fomento, o fermento de um sentido crítico válido, de partilha de ideias e aí claramente está a potenciar todos quantos participam e têm o privilégio de pertencer a este tipo de associações, que são fomento das práticas. Qual o papel da ética no sucesso de um profissional de hoje, tanto para professores como para alunos e respectivos colaboradores? Fundamental. Eu acredito que o bom caminho, nós dizemos muitas vezes, eu digo aos alunos, que a escola é o caminho. Em regra, é mesmo o único caminho para aquilo que é o desejo final que cada um dos jovens persegue, que é conseguir amanhã, enquanto adulto, estar bem integrado, estar bem relacionado e ser feliz. Bom, a ética é, efetivamente, a par da escola, o melhor caminho. Eu diria mesmo que é o único caminho. Há uma ditado popular, e eu cresci na aldeia e falava muitas vezes com pessoas já com alguma idade, e de facto há um ditado que é quase marejeiro, mas que se aplica, que é mal anda, mal acaba, digamos isto. E, portanto, eu penso que a ética para o sucesso profissional de cada um de nós, para o sucesso social de cada um de nós, para o sucesso familiar de cada um de nós, é fundamental. A ética que é a verdade, no fundo, que é a razão. No fundo, que é um conjunto de boas práticas que nós devemos adotar, um conjunto de princípios que nós devemos estabelecer para respeitarmos os outros, para fazermos e fomentarmos os outros também do mesmo respeito. E assim é o caminho social e profissionalmente. Claramente. Isso não tem dúvidas. No mundo globalizado, qual o papel da ética no sucesso do profissional que se quer que seja o mais possível competente? A globalização, de alguma forma, tornou o mundo mais impessoal. Isto é, começaram-se a perseguir fins que muitas vezes relevavam para segundo plano o homem. E, de facto, a razão de ser da sociedade e ele próprio, elemento constituinte da mesma. Portanto, eu penso que hoje nós estamos
assistir a uma mudança de paradigma. Nós temos que centrar mais o nosso desenvolvimento e a globalização também, a vista estada no homem e não tanto naquilo que é os fins materiais que o homem persegue. Portanto, eu penso que se nós centrarmos o desenvolvimento e, portanto, se criarmos um enfoque no homem e de alguma forma justificar o desenvolvimento e a busca do desenvolvimento apenas com a necessidade de criarmos melhores condições para o homem, sendo quando aí à razão e à razoabilidade, então vamos garantidamente melhorar, e é fundamental sempre. Portanto, eu penso que, e é um conceito que deixo aos jovens, procurem sempre ser corretos. Eu procuro também, e volto a dar a impressão que me colocaram atrás, diariamente me inquieta em ser melhor que no dia anterior. Grande parte do dia é uma frustração enorme, porque eu fui o pior no dia anterior, ou pelo menos não melhorei, mas essa é uma inquietação diária. E, portanto, se nós tivermos diariamente pensarmos que devemos garantir aos outros melhores condições, na partilha do espaço e do tempo, proporcionar-nos melhor convívio, no depender de nós, melhores situações, vamos garantidamente atingir melhores resultados para nós. Vou concluir essa questão dizendo apenas o seguinte: a minha procura constante e diária de melhores condições para os outros, o que podia ser entendido como algum altruísmo, eu julgo que é um egoísmo brutal, porque eu penso que nós temos exatamente a justa medida que temos. Não, para si, a ética atrapalha, digamos assim, o crescimento profissional de qualquer pessoa? Não, de maneira nenhuma. O que se passou, e na globalização falávamos já um pouco, como a ética e os valores, e a razão foi, de alguma forma, colocada à parte, porque os fins que se perseguiam era apenas o desenvolvimento sem regras, não pensando nas pessoas, mas pensando apenas nos lucros que elas nos podiam eventualmente aportar, desumanizou-se a sociedade e chegámos ao ponto em que chegámos a uma crise que estamos a passar agora bastante grave, onde percebemos claramente que estruturas que tinham uma grande credibilidade social estão hoje, porque praticavam más práticas, porque não exercitaram a sua ação na ética e nos valores, criaram-se situações de falência, desde logo. E hoje nós temos inúmeras pessoas que estão em trabalhos com a justiça exatamente porque não exercitaram os seus valores éticos. Isto é, nem todos os fins justificam os meios. Devemos sempre acreditar que a razão, os valores, a moral, a ética são os melhores meios para atingir os mais ambiciosos fins. Todos os outros conduzem sempre ao abismo, mais tarde ou mais cedo. E na prática, quais são as principais questões éticas com os quais o profissional se depara no seu ambiente de trabalho? Bom, é desde logo, eu penso que a principal questão que se coloca é de viver na verdade. No trabalho também é fundamental que se viva na verdade. Portanto, na transparência e trazendo respeito pelo outro. Portanto, eu penso que isso sempre é fundamental. Aliás, eu li há pouco tempo, alguém dizia que todos nós devíamos ter, inclusive, uma religião. Bem, seja isso o que for. Cada um de nós entende a religião de forma única, possivelmente. Mas todos nós devíamos ter, porque é fundamental para que se crie essa ética, e essa ética que é, no fundo, essa norma de respeito para com os outros. Essa norma de autenticidade e verdade que permite que estejamos aqui, por exemplo, a trabalhar e que todos nós tenhamos garantias, que temos todos bem intencionados e que, de facto, não teremos qualquer tipo de problema resultante deste nosso relacionamento. Isso é que é fundamental. No trabalho, na vida, nas relações pessoais, nas relações familiares. Verdade, autenticidade, respeito.